Pessoal, na aula passada, a gente falou com vocês sobre os modelos, né, de distribuição granulométrica, né? Mostramos o GGS, o RRB, o sigmoide e o log normal, não é isso? Na aula de hoje, eu vou fazer só uma demonstração bem en passant de como estimar esses parâmetros que nós conversamos na aula passada. E para isso eu vou usar 2 métodos e 2 modelos, um método para cada modelo como exemplo. Eu vou usar o modelo GGS e vou usar o método da regressão linear, ou seja, eu vou linearizar o GGS conforme a gente mostrou aqui. E vou usar o RRB e vou usar o método da regressão não linear. Então, as duas formas de estimar parâmetros desses modelos. Vou mostrar os 2 exemplos para vocês. Para isso, eu vou usar o software estatística. Eu tenho certeza que o tempo que eu vou gastar aqui não vai ser suficiente para você aprender a usar essa ferramenta para fazer regressão. Mas aí, o que eu combinei com a Raíssa, a monitora? A Raíssa vai mostrar para vocês, fazer uma aula extra, uma live, como que entra no estatística, como é que se entra com os dados, como é que você faz gráfica, como é que você faz regressão, tá? Nessa aula. Seria um mini curso, professor? Seria uma aula, não é nenhum curso, uma aula. Aí ela vai combinar com vocês, tá? O dia, o horário que ficar bom para todo mundo, vai ser fora do horário da aula, tá? Mas aí ela combina com vocês um dia, um horário que seja legal para todo mundo. E você tem o e-mail de todo mundo, não tem, Raíssa? Eu tenho o e-mail da UFO, né? De todo mundo. De todo mundo, que fica pelo Teams. Você pode combinar, né? Mandar um e-mail para todo mundo ou conversar pelo próprio chat, tá? O que vocês acharem melhor. Marcar a data dessa aula do estatística, tá bom? Eu vou dar aqui só uma avant-première do que vocês podem fazer no estatística para resolver problemas desse tipo, regressão linear e regressão não linear. Tá bom? Para isso eu vou pegar o quê? Vou pegar os dados da distribuição granulométrica. Quais dados que eu vou ajustar os modelos? Xão, né? E D. Xão, fração de partículas com diâmetro menor que um determinado D. O nosso exemplo, né? D de peneira. Tudo bem? Vocês estão olhando meus slides aí, não estão? Sim. Bom, e agora, o que vocês estão vendo aí? O programa. O programa estatística. É o programa que eu tenho aqui, a licença dele, que eu uso para fazer todos os meus cálculos estatísticos. Para adiantar, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas a Raíssa vai mostrar isso para vocês na aula que vem. Eu já coloquei aqui os dados. Reconhece esses dados aqui, ó. Esse aqui é o D, tá vendo? Eu dei o nome nessa variável de D. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, eu dei o nome nela de D. E aqui é os dados do diâmetro, que são esses dados aqui, ó. Ok? Que são os dados da distribuição granulométrica. Tá vendo? Ó, compara aqui, ó. Essa primeira coluna D são os dados de D. A segunda coluna Xão são os dados do Xão. Tá bom? Já coloquei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Não precisa digitar isso na hora da aula. Tá bom. Agora eu vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer uma regressão linear, usando como exemplo o modelo GGS. Lembra, como é que eu linearizo o GGS? Passando log dos 2 lados, né? Log de x e log de d. Né? A equação já, log de x contra log de d, dá uma reta. Os outros modelos, não é direto assim, né? Por exemplo, o RRB, se eu quisesse linearizar, tinha que ser log do log de 1 sobre 1 menos x contra log de d neperiano. Aqui seria log de d versus, no sigmoide, log de x sobre 1 menos x. Então, cada modelo tem uma linearização específica. No GGS, a linearização é log de x contra log de d. Ok? Então, eu vou criar uma coluna. Vou pegar a coluna do x e vou criar uma coluna log de x. Vou pegar a coluna do d e vou criar uma coluna log de d. Porque dessa forma eu linearizo para ajustar o modelo do GGS. Então, eu vou
pegar essa variável aqui e vou criar uma variável. Qual variável que eu vou criar? Vou dar o nome dela. Em cima é só o nome, ó. Log de D. Aqui embaixo, funciona como uma planilha. Então, eu vou fazer a conta do log de D. Como eu dei o nome na variável 1 de D, se eu falar dele, já vai logo buscar os dados na variável 1. Então, toda vez que eu faço uma conta na planilha, é um sinal de igual. E aí você já vai vendo a sintaxe, ó. Log, tá vendo? Eu quero calcular o log decimal. Então, log decimal, olha a sintaxe aqui, ó. Log 10. Log 10 de D. Então, eu vou calcular o log decimal de D. Ok? Ele disse assim, a expressão está ok. Você quer prosseguir? Sim, eu quero prosseguir. Então, ele já calculou o log de D, ó. Pegou os valores de D e já calculou o log de D. Vou fazer a mesma coisa para o x. O nome da variável vai ser log x. E aí eu vou fazer a conta. Então, conta igual. Log decimal, log 10. X. Então, ele já, como eu dei o nome da variável 2 de x, ele já vai buscar os dados na variável 2, que são esses aqui. Ok? A expressão está ok? Você quer prosseguir? Sim, quero. Já fez as contas. Ó, então, ele já criei as duas variáveis, que transforma aquela equação em linear. A variável log de x e a variável log de d. Agora, eu vou fazer uma regressão linear a partir dessas novas variáveis que eu transformei. Então, eu vou aqui em estatística, tá vendo? Nesse menu aqui, tem a opção aqui, regressão múltipla. Dentro da regressão múltipla tem a regressão linear simples. Então, clico aqui. Variáveis. Quem é variável dependente? Na escala original era x. Na escala linearizada é log de x. Então, variável dependente é essa aqui, né? Log de x. Quem é variável independente? Na escala original era d. Linearizada seria log de d. Então, independente, log de d. Ó, escolhi as duas variáveis, a dependente e a independente, dou um ok. Dou um ok de novo. E aqui, ó, já tem os dados da regressão. Ó, o que é isso aqui, ó, que eu marquei aqui? Ó? É o R2. Vou até anotar ele aqui. O R2 para o GGS deu quanto? Leia aí para mim, alguém. Alguém leia o valor, por favor? Tá muito pequeno, professor. Não dá para ver. Não dá para ver? Não dá. Certeza? É 98. É esse? É, esse aqui, ó. Esse que eu marquei. Vou marcar e desmarcar. É 98, 26. Isso. Vamos deixar só isso aí. 98, 26. 0,9826. O que significa isso? 98,26% da variabilidade dos dados foi explicada pelo GGS. Aí você pode pensar, poxa, esse modelo é muito bom, né? 98% da variabilidade, explicou até razoavelmente bem, né? Tá bom. Que mais outras informações eu tenho aqui, ó? Se eu clicar aqui, ó, sumário da regressão. O que ele vai me dar? Ó, ele vai me dar os parâmetros. Ó, esquece essas duas primeiras colunas aqui, ó. Começa aqui, ó. Intercept. O que é o intercept? Imagina uma reta. A interseção da reta lá no eixo... A interseção da reta no eixo Y. O que é isso? Coeficiente angular. Desculpa, coeficiente linear. Então, o coeficiente linear da reta é menos 0,42. Abaixo dele, ó, aqui é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular dessa reta é 1,56. Então, esses são os valores calculados dos dois parâmetros, coeficiente linear e coeficiente angular. Que outras informações tem aqui para frente? Ó, aqui tem um desvio padrão das estimações desses dois parâmetros. Ó. Esse aqui é o valor do parâmetro, esse aqui é o desvio padrão. Esse aqui é o valor do parâmetro, esse aqui é o desvio padrão. Observa que aqui ele calcula a t-student. O que é t-student? É a relação entre o parâmetro e o desvio padrão. Observa aqui que o parâmetro está 10 vezes maior do que o desvio padrão e o parâmetro está 22 vezes maior do que o desvio padrão. Aí, com esse valor de t-student, com 9 graus de liberdade, por que 9 graus de liberdade? Eu tenho 11 pontos, está vendo aqui? E tenho dois parâmetros, 11 menos 2, 9. Ele calcula o p-level.
o nível de significância da estimação desses parâmetros. Se esse nível de significância for menor do que 0,05, ou seja, menor que 5%, o parâmetro é significativo, estatisticamente. Veja que os dois ficaram vermelhinho, né? Quando fica vermelhinho é porque é significativo, e bem baixinho, bem menor do que 5%. Portanto, os dois parâmetros são significativos. 5% é a probabilidade máxima de erro do teste. Se for maior do que 5%, porque o teste teve um erro alto. Então, esse parâmetro não é confiável. Vocês estão me ouvindo aí bem? Sim, tranquilo. Ok, deixa eu aumentar aqui o volume. Que esse parâmetro não é confiável. Mas, no caso, os dois deu bem menor que 5%, os dois parâmetros são confiáveis. Então, vamos pegar esses valores aqui. Alguém anota aí para mim, ó. Coeficiente angular, 1,56. Anota aí para mim que eu vou pedir para vocês. Anotou? Coeficiente angular, 1,56. Coeficiente linear, menos 0,42. Anotaram? Anotaram? Alguém anotou? Me responde, por favor. Peraí, estou anotando. O outro, menos 0,40. Menos 0,42 o linear e 1,56 o angular. Anotaram? Sim. Ok. Agora vamos lá de novo para o GGS. Aqui, ó. Que a gente viu na aula passada. O coeficiente angular, quem é o coeficiente angular dessa reta? Log de x contra log de d? É o parâmetro? É uma pergunta. Qual parâmetro que é o coeficiente angular? M. É o parâmetro M. Então, quanto que deu o M? Quem anotou aí? 1,56. Pronto, já calculou o M. Agora, o coeficiente linear, quem é o coeficiente linear? Menos M log de K. Quanto vale menos M log de K? Quem anotou aí? Menos 0,42. Ok. E o M vale quanto? 1,56. Daí você tira o K. Faz a continha. Alguém faz essa continha aí, ó. Menos 1,56 vezes log de K é igual a menos 0,42. Quanto que dá o K? Faz aí rapidinho para mim. Log decimal, né? (0,54) Fez conta errada. De novo, ó. Menos M log de K é menos 0,42. Quanto que vale o K? Log decimal. O log dá 0,6. Quanto que dá o K? É decimal, então é 10 elevado a isso. Isso, 1,868, não é isso? Quem respondeu? Fabiana. Fabiana, 1,868, né, Fabiana? Isso. Então, Fabiana, guarda esses dois números que depois eu vou pedir para vocês. Achamos dois parâmetros. Então, como é que vai ficar a equação do GGS aqui agora? A equação do GGS aqui, ó, vai ficar como? Ó, se eu quisesse botar aqui, já com os parâmetros estimados, ficaria como? Vou criar isso aqui. Quem anotou o valor de K aí? Fabiana, né? 1,858. 868, né, Fabiana? Isso, desculpa, é verdade. 868. E o M? Quem anotou o valor de M? 1,56. 1,56. Então, essa é a equação do GGS para os nossos dados. Ó. D é igual a 1,868 elevado a 1, vou até botar aqui só para criar memória. Para os nossos dados. Não é isso? Ó. Esse aqui é o GGS ajustado para os nossos dados. X é igual a D dividido por 1,868 elevado a 1,56. D em milímetro. Ok, pessoal?
Tá bom. Viu como é que estima os parâmetros? E quanto que deu R2? Alguém anotou o valor aí? Se não anotou, anota aí para mim. Ó. Vou lembrar para vocês. 09826. Anota aí, porque eu vou perguntar para vocês quando a gente fizer outra regressão, só para a gente comparar os valores de R2. 09826. 98,26%. Regressão linear do GGS. Agora vamos fazer uma regressão não linear do RRB. Olha a função do RRB aqui. Ó. X é igual a 1 menos ESP de menos D sobre D' elevado a N. X e D são as variáveis, D' e N são os parâmetros. Como é não linear, eu não preciso linearizar. Eu não vou linearizar, não vou fazer isso. Eu vou estimar direto uma não linear. Como é que a gente faz uma regressão não linear no estatística? Então vamos lá. Estatística, esse mesmo bloquinho aqui. Modelos avançados, clico aqui. Estimação não linear, está aqui, ó. Estimação não linear. Aí está aqui a opção, a função definida pelo usuário, método dos mínimos quadrados. É exatamente isso que eu quero. Função a ser estimada. Então eu clico aqui, vou colocar a função. Qual a função que eu vou colocar? A função do RRB. Então como é que é a função do RRB? Olha, eu já chamei a variável 2 de x e a variável 1 de d. Então ele já reconhece o que é x, o que é d, vai buscar os dados lá. Porque eu estou usando esse arquivo de dados. Então, lá, quem é o RRB? X é igual a 1 menos ESP. Tá vendo como é que escreve ESP? Vou fazer um artifício aqui, que às vezes costuma dar problema quando você põe um sinal logo colado num parênteses. Então eu botei menos 1 vezes, que é a mesma coisa que é menos, né? E, né? Dividido por D', eu vou botar D' e chamar de DL, tá? Elevado a N. Ok? Confere a função RRB, ó, x é igual a 1 menos ESP de menos D sobre D' elevado a N. Ok? Estou fazendo uma regressão não linear, então as variáveis na escala original, dou um ok. Dou um ok de novo. Olha só. Sabe o que é isso aqui? Ó? Proporção da variância explicada é o R2. Quanto que deu o R2 aí do RRB? Quem consegue ler aí, me fala. 0,9986. Isso, 0,9986. Quanto tinha dado do GGS? 0,98. Então, quem explica melhor, o RRB ou o GGS? O RRB. O RRB. Já fiz uma comparação aí. Alguém me perguntou na aula passada. Mas eu posso, se o modelo deu bom, eu posso usar ele? Não, você vai. É bom você testar todos para saber qual que deu melhor, né? E quanto melhor, mais você explica os seus dados a partir do modelo. Ó, aí eu clico aqui, ó, parâmetros estimados. Olha só. Aqui, ó. D'. Qual o valor de D'? Alguém anota aí para mim. 1,32. Qual o valor de N? Alguém anota aí para mim. 1,90. Vou pedir isso de vocês daqui a pouco. Tá bom? Então, olha, o R2 deu maior, então esse modelo é melhor. Vamos ver se os parâmetros são significativos. Ó, aqui eu desvio padrão da estimação dos dois parâmetros. Aqui, ó, é o T de student, ou seja, quantas vezes o parâmetro é maior do que o desvio padrão. A relação entre o parâmetro e o desvio padrão, olha, 82 vezes maior e 36 vezes maior. Portanto, ó, o p-value, o nível de significância, deu muito baixo, deu 1 vezes 10 a menos 7. Né? O importante é ser menor do que 0,05. É muito menor. Os dois deram bem significativos. Ou seja, o R2 deu alto, os parâmetros deram significativo, esse modelo está bem bacaninha. Então, se eu tivesse só esses dois para escolher, qual que eu escolheria? Com certeza o RRB. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Anotaram esses valores aí que eu vou pedir para vocês? O D' e o N? Sim, tudo bem. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico. Que gráfico? A distribuição acumulativa. Lembra o que era a distribuição acumulativa? A distribuição acumulativa era x em função de D. Lembra como dava? Qual o valor de
qual o valor de M no GGS aqui? Está aqui, ó, 1,56. Ó, M maior que 1, eu devo encontrar uma curva desse tipo, que não é a forma S, tá vendo? E vamos ver para o RRB? O N deu quanto? Quem anotou aí o N? 1,9, não foi? Ó, N maior do que 1, ó, dá a forma S, ó, na distribuição acumulativa. Vamos fazer a distribuição acumulativa com os dados e depois vamos plotar o modelo para ver qual a distância desse modelo para os nossos dados, tá bom? Então vamos lá, gráficos, scatterplot. Eu vou tirar o ajuste linear, não quero fazer ajuste nenhum. Variáveis, clico aqui. X é a abscissa. A minha abscissa na distribuição acumulativa é o D, né? Y é a ordenada. A minha ordenada na distribuição acumulativa é o X. Então, escolhi aqui as variáveis. Ok. Ok. Aqui, ó, ele plotou os dados. Só que ele não pensa, né? Quem tem que pensar é a gente. Ele colocou X negativo, ó. X negativo não existe. Então, eu vou consertar essa escala aqui. Cliquei 2 vezes, está automático. Passei para linear e botei o mínimo, em vez de ser 0,2, porque não existe X negativo, para X 0, que é fisicamente consistente. Mesma coisa, ó, D, não existe diâmetro negativo. Então, vou clicar aqui 2 vezes. Passo para manual. Põe uma escala fisicamente real, começando no 0. O D também. Bom, agora as duas estão começando no 0. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar essas linhas de grade aqui que só polui o gráfico. Tirei a linha de grade da horizontal. E vou tirar a linha de grade da vertical. Ok. Bom, agora o gráfico ficou bonitinho. Se eu quisesse aumentar esses pontos, o tamanho desses pontos também eu podia. Beleza. Agora eu estou com um gráfico aqui. Esse aqui são os dados experimentais, que veio dessa tabelinha aqui, nossa. Agora eu vou plotar os dois modelos. Vou plotar o GGS e ver como é que o GGS se comporta em relação aos dados. E depois vou plotar o RRB e ver como é que o RRB se comporta em relação aos dados. Ok? Para isso eu vou precisar de ajuda dos universitários. Então, quem anotou os parâmetros aí do modelo, eu vou precisar de você. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, dou 2 cliques aqui no gráfico. Aí ele me deu muitas possibilidades de mexer nesse gráfico. Dentre elas, ó, colocar uma função customizada. Vou fazer isso. Ó, adicionar uma nova função. Vou adicionar. O default dele é o seguinte. Y é a ordenada e X é a abscissa. Então, eu vou colocar o GGS primeiro. Então, Y ordenada. Ordenada é o nosso X. X é a abscissa. Então, vamos lá. Como é que é o GGS? O D é a abscissa. Então, o D é X. Dividido pelo D sobre K, né? Qual o valor de K? Quem anotou aí para mim? 1,86. 1,868, certo? Isso. Elevado a M. Qual o valor de M? Quem anotou aí? 1,56. 1,56. Está aqui, ó. O meu estatística está em inglês, então é ponto em vez de vírgula. Ok? Ok, olha só. Lembra que eu falei que se o N do estatístico do GGS for maior do que 1, dá uma curva desse jeito aqui, ó, não dá o S? Olha, ele pegou essa curva com esse formato e a que mais se aproximou dos dados. Se você olhar aqui, ó, aqui está batendo em cima os dados, a curva. Ó. Aqui tem uma distanciazinha, mas ainda está representando bem. Mas esse ponto aqui, ó, fugiu. Tá vendo? E o R2 deu 0,98. Por que o R2 deu 0,98? Porque, olha só, dos 11 pontos, 10 a curva conseguiu pegar. Apenas um, não. Como é apenas um, o R2 não caiu demais. Mas veja bem, essa curva não representa esses dados. Não representa bem. Então, tá vendo? Mais uma forma de você identificar os modelos bons. Ó. Então, esse modelo não representa bem os meus dados. Representa bem até aqui. Né? Até esse diâmetro aqui. A partir desse diâmetro aqui, não consegue representar mais. Não é um bom modelo para esses dados. Ok? O GGS. Ok? Todo mundo de acordo ou não? Entendeu? Sim. Entendeu o que eu fiz?
Ok. Então, vou mudar a função. Vou trocar o GGS pelo RRD. Então, vou clicar aqui em cima da curva do GGS e vou transformar ele no RRD. Então, beleza. Vou tirar essa função aqui e botar a função do RRD com os parâmetros que eu estimei do RRD. Y é o meu xão. Beleza. Então, vamos lá. 1 menos ESP de... Vou fazer aquele artifício, né? Não vou botar... sinal perto de parênteses. Menos D é abscissa, então é X. Sobre D'. Quem anotou o valor de D' estimado do RRD me dá? 1,32. 1,32. Elevado a N. Quem anotou o N aí, por favor, me dá? 1,90. 1,9. 1,9. Ok. Espero que dê o S, né? Porque eu sei que o D', o N maior do que 1 dá o S, o meu N é 1,9, ok. Ficou bom? Hã? Bem melhor. Bem melhor, né? Ele conseguiu pegar o S e pegar todos os pontos. Esse é um modelo que ajusta muito bem os meus dados. Ok, pessoal? Então, só foi uma ilustração do que você pode fazer no estatística, igual eu falei para vocês na aula passada. Engenheiro tem que saber mexer numa ferramenta estatística. É uma oportunidade de vocês aprenderem agora. A Raíssa vai dar um start para vocês, um ponto de partida, tá? Para vocês, a partir dessa aula da Raíssa, vocês poderem se aprofundar. Vocês vão encontrar aí na internet curso sobre tutorial sobre estatística. Isso aí hoje em dia, né, é muito fácil. Se você quiser aprender a mexer num pacote, é muito fácil hoje em dia, né? Você tem muitas possibilidades. Recomendo fortemente. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Vamos continuar então. Vocês estão vendo o meu slide aí 2.3? Sim. Ô, Marquinhos, é a Beatriz aqui. Sim, Beatriz. O Luiz Gabriel pediu para avisar que ele não vai poder assistir a aula hoje porque a internet dele tá com problema, ele não consegue nem entrar na aula. Que pena. Ele só pediu para avisar mesmo. Tá, fala com ele para assistir a aula antes da próxima, tá? Porque essas coisas são fios da meada. Você perde uma sequência, você vai se comprometer no seu entendimento, tá? Então, beleza, eu aviso ele. Não deixa, se por algum problema de internet você perdeu alguma aula, a aula vai ficar gravada no Teams, imediatamente termina a aula, eu vou no stream, baixo a aula, então não percam, tá, pessoal? Não deixe de assistir a aula gravada em seguida. É muito importante. Então, olha só, no item 2.3, nós acabamos de ver análise granométrica, né? Vamos ver como é que uma análise granométrica, ou seja, a identificação da distribuição de tamanhos de um conjunto de partículas, influencia as propriedades deste conjunto de partículas. Eu vou começar com uma propriedade muito importante para a gente, é chamada superfície específica de um conjunto de partículas. Quando eu falo superfície específica, eu estou falando de uma grandeza específica. Quando eu falo de uma grandeza específica, o que é uma grandeza específica? É uma grandeza por unidade de massa ou uma grandeza por unidade de volume. Nesse caso específico, a superfície específica vai ser por unidade de massa. Então, o que é superfície específica? É superfície por unidade de massa. Superfície de quem? Das minhas partículas, do meu conjunto de partículas. Porque eu não tenho uma partícula, eu tenho um conjunto, uma distribuição de tamanho de partículas. São várias partículas de tamanhos diferentes. Então, como é que é a superfície específica desse conjunto de partículas? É a superfície de cada partícula, a área superficial de cada partícula, como é específica pela massa. Então, é a área superficial do meu conjunto de partículas, da minha amostra, dividida pela massa da amostra. Tá? Isso é a superfície específica, que nós vamos chamar aqui,
na nossa anotação de SW. Então, SW, superfície específica. Área superficial da amostra, dividido pela massa da amostra. Massa da amostra nós vamos chamar de emissão. Está aqui, ó. Emissão, massa da amostra. Então, no nosso exemplo que eu dei na aula passada, a emissão é 243,1, né? A massa do conjunto de partículas da areia, né? Naquele exemplo. Área superficial da amostra. Aí eu vou colocar a área superficial da amostra desse jeito aqui, ó. Observa que aqui tem um somatório. Por que eu tenho esse somatório? Porque eu tenho uma distribuição de tamanho dessas partículas. Então, eu tenho partículas, desde partículas pequenininhas, da ordem de micrômetros, até partículas maiores, maior até do que 2,38 milímetros. Cada quadradinho desse é uma subfaixa de partículas. Né? Em cada subfaixa dessa eu tenho informações. Por exemplo, nessa aqui, ó, eu sei que essa subfaixa aqui representa 20,6% das minhas partículas que estão entre 1,19 e 1,68 milímetros. Então, cada quadradinho desse é uma subfaixa. Eu tenho várias subfaixas, nesse exemplo aqui eu acho que foram 11, né? Então, tem um somatório de 11 subfaixas nesse exemplo, quando você fizer a sua, no seu caso específico. Então, por isso que representa esse somatório, representa cada uma das subfaixas de tamanho, da sua distribuição de tamanho. Beleza. Mas isso aqui é a área superficial, o numerador. Aí eu vou colocar a área superficial desse jeito aqui, ó. NI é o número de partículas naquela subfaixa, né? Se o somatório é para cada uma das subfaixas, somado todas, NI é o número de partículas em cada uma das subfaixas. Beleza. BI é um fator de forma. O que é um fator de forma? É um parâmetro que, se a forma não muda, ele não muda. Se a forma muda, ele muda. Muda como? Nesse caso específico, o BI é um fator de forma tal que, ó, DI ao quadrado fornece a área superficial da partícula de diâmetro DI. Então, veja bem. BI é um fator de forma associado à área superficial. Ou seja, através da área superficial e da forma da partícula, eu identifico o BI. Vamos dar exemplo de formas regulares, que fica fácil da gente entender? Imagina que a forma da minha partícula é a forma esférica. Uma esfera de diâmetro DI. Quanto que vale BI? Para minha partícula que tem forma esférica e tem diâmetro DI. É uma pergunta. Quanto que vale BI? Ninguém? A área superficial da esfera. BI é um fator de forma tal que BI, DI ao quadrado da área superficial da partícula. A minha partícula é uma partícula esférica. Qual a área superficial de uma esfera? A área da calota esférica. É π DI ao quadrado. Π DI ao quadrado. Ótimo. Quem respondeu? Fabiana. Fabiana. Então, a área da calota esférica, a área da superfície da esfera, é π DI ao quadrado. Dessa esfera de diâmetro DI. Então, quanto vale BI? π DI ao quadrado. Não. π DI ao quadrado é a área superficial. BI DI ao quadrado é a área superficial. Então, quanto que vale BI? π DI... Pi. Não, Não, pi. isso. Ó, B área superficial. A minha partícula não é esférica? A área superficial da esfera não é π DI ao quadrado? Igual a BI DI ao quadrado com π DI ao quadrado. Quanto que dá BI? Pi. Pi. Certo, Fabiana? Certo. Certo, pessoal? Então, olha só. Eu associei a minha forma da minha partícula, que nesse exemplo é uma esférica. Então, se eu tenho a forma da partícula, eu tenho a área superficial dela. Se eu tenho a área superficial dela, eu identifico o valor de B. Vamos pegar outra partícula regular?
para achar o B. Então, o BI da esfera deu π. Vamos mudar a forma da partícula. Não é mais esfera, é um cubo. É um cubo de lado DI. Qual a área superficial de um cubo de lado DI? Imagina um cubinho aí. Se ele tem lado DI, quanto que é a área de uma face dele? DI ao quadrado, não é? Quantas faces eu tenho no cubo? 6. 6. Então, qual a área da superfície do cubo? 6 DI ao quadrado. 6 DI ao quadrado. Então, quanto vale o BI para partícula cúbica? 6. 6. É a Fabiana que está respondendo? Isso. Está todo mundo acompanhando o raciocínio da Fabiana, que raciocinou direitinho? Sim. Então, olha só. Eu saí de esfera e fui para cubo. Saí da forma esférica e fui para a forma cúbica. O BI passou de π, que é 3,14, e foi para 6. Ele mudou bastante, porque a forma mudou. Então, é um fator de forma. Se eu tenho uma esfera pequenininha, uma esfera grandinha, o BI não vai mudar. Vai ser sempre π. Se eu tenho um cubo pequenininho, independente do tamanho do DI, se eu tenho um cubo pequenininho, um cubo grandão, o BI vai ser sempre 6, porque a forma não mudou. O BI não muda com o tamanho, muda só com a forma. Mas se eu mudar a forma, o BI muda. E muda como? Como é que ele saiu de 3,14 e foi para 6? O que me fez ele sair de 3,14 e ir para 6? A forma. Eu saí de esfera e fui para cubo. E por que tem esses valores? Porque esse fator de forma está associado à área superficial. Tá claro? Alguém tem dúvida do que eu acabei de explicar? Experimentalmente, como que você consegue avaliar esse valor? Eu te mostrei agora. Isso é experimental. Você pode pegar qualquer partícula esférica, qualquer partícula cúbica, que vai dar π e 6, respectivamente. Por exemplo, numa real, você olha isso no microscópio, alguma coisa assim? Olha só. Partícula regular, você não precisa nem de olhar. Você precisa só conhecer a geometria dela. Você viu que a Fabiana não olhou em microscópio nenhum e me falou que a área superficial da esfera é πd ao quadrado? Ela precisou de microscópio? Não. Você viu que ela me falou que a área superficial do cubo é 6 DI ao quadrado? Ela precisou de microscópio? É uma geometria. Mas as partículas reais, elas não Aí, seriam. não. Né? Peraí, vamos usar a sua terminologia diferente. O cubo é uma partícula real, a esfera é uma partícula real. Você está falando de partícula regular e irregular. Certo? Uhum. Cubo existe, esfera existe. São partículas reais. Agora, são partículas de forma regular, que é essas duas que a gente falou, e partículas de forma irregular, né? Um grãozinho de areia do nosso exemplo. É isso que você perguntou, né? Quem está perguntando? Isso. Rafael. Beleza. Rafael, então, vamos lá. O grãozinho de areia. Para achar o valor de BI do grãozinho de areia, o que eu tenho que achar? BI. Eu tenho que achar quem? Ah. A área superficial. Então, qual a medida experimental para achar a área superficial? Tem equipamentos que faz isso. E partículas irregulares. Tem um equipamento que chama BET. Vem do nome dos caras que inventaram isso lá na década de 30 do século passado. Brunauer, Emmett e Teller. Esse equipamento mede a área superficial de uma partícula irregular. Como é que ele mede isso? Ele adsorve uma monocamada de gás na superfície da partícula. E pela quantidade de gás adsorvido em monocamada, ele determina a área da superfície da partícula. Muito usado para catalisadores, que mexe com catálise em reator químico. Equipamento muito usado, caro, mas nós temos um aqui. Nós temos um BET aqui no laboratório do Ricardo, da catálise. Então, com um BET, você mede a área superficial. Então, você tem a área superficial. Então, se você tem a área superficial, você tem quem? O BI da sua partícula irregular. Certo? Perfeito. Certo? Ok. Obrigado. De nada. Então, vamos lá. Vamos continuar.
identificamos o que é BI e vimos, né, Fabiana, que BI, DI ao quadrado é o quê, Fabiana? É a área superficial. Da partícula de diâmetro DI. Agora, quem é essa menina? Quem é essa partícula de diâmetro DI? Vamos voltar lá para as subfaixas, ó. O histograma. Olha só. Eu tenho aqui várias subfaixas, né? De tamanho. Vou pegar essa aqui, ó. Sabe quem é o DI? É o diâmetro médio dessa subfaixa, ó. É a média entre 0,84 e 1,19. É a partícula de diâmetro médio da subfaixa. Quem é o DI dessa outra subfaixa aqui, ó? Está aqui no meio. É o diâmetro entre 1,19 e 1,68, o diâmetro médio da subfaixa. Ok? Então, olha só, quando a gente olha aqui na equação, olha, o que é o número de partículas daquela subfaixa? É o número de partículas na faixa DI mais ou menos delta de DI sobre 2. Delta de DI para frente, delta de DI para trás. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Quem é o delta de DI? Nessa subfaixa aqui que eu estou marcando. A diferença entre 1,68 e 1,19. Esse é o delta de DI. Quem é o DI? Está aqui no meio. Quem que é o delta de DI sobre 2? É a metade para cá e a metade para cá. Então, essa subfaixa aqui é DI mais delta de DI sobre 2, que dá 1,68. DI menos delta de DI sobre 2, que dá 1,19. Ficou claro? Aquela nomenclatura. E NI é o número de partículas que eu tenho nessa subfaixa aqui. E a mesma coisa eu posso fazer para todas as subfaixas. Ok? Então vamos voltar aqui, passo a passo. Estou indo lentamente, para vocês acompanharem meu raciocínio. Então, BI DI ao quadrado é a área superficial da partícula de diâmetro DI. Quem é a partícula de diâmetro DI? É a partícula de tamanho médio daquela subfaixa. Então, isso aqui é a área superficial da partícula de tamanho médio da subfaixa. Se eu multiplicar pelo número de partículas, eu tenho a área superficial daquela subfaixa. E se eu somar aqui para todas as subfaixas, eu tenho a área superficial da amostra. Ficou claro? Ficou claro, gente? Alguém tem dúvida? Sim. Beleza, então vamos continuar. Ó, vou pegar essa equação aqui e vou continuar brincando com ela. Ó, ela está aqui de novo. Está aqui de novo. Aquilo que eu expliquei para vocês está aqui. Ó. Então, DI é o diâmetro médio da subfaixa, delta de DI menos delta de DI sobre 2, DI mais delta de DI sobre 2. Aqui, aquele exemplo que eu dei. Ó. Essa subfaixa aqui está entre 1,19 e 1,68. A diferença é 0,49. O delta de DI sobre 2 é 0,49 sobre 2, 0,245. Né? Então, o DI é o médio entre 1,19 e 1,68, que é 1,4365. 1,4365 mais 0,245 dá 1,68. 1,435 menos 0,245 dá 1,19. Né? 1,68, 1,19. Aqui o DI é 1,43. Beleza. Joia. Então, estou aqui, né? Parei aqui. Agora eu vou dissecar um pouquinho esse menino aqui, ó. O número de partículas de cada subfaixa. Sabe como é que eu vou calcular o número de partículas de cada subfaixa? Desce aqui, ó. Eu vou calcular da seguinte forma. A massa de partículas da subfaixa. Como é que eu acho a massa de partículas da subfaixa? Eu tenho a massa total, multiplico pelo ΔX da subfaixa, eu tenho a massa de partículas da subfaixa. Não é isso? Não é isso? Ó, vamos olhar aqui nosso histograma aqui, ó. Essa subfaixa aqui, ó. 20,6, que tá essa que eu estou dando como exemplo, está entre 1,19 e 1,68. Qual a massa de partículas que eu tenho aqui nesse exemplo? Está entre 1,19 e 1,68, né? Ó, que é 20,6. Qual é a massa de partículas que eu tenho aqui? 50 gramas. O que é 50 gramas? 20,6 vezes a massa total. Certo? Certo, pessoal? Certo. Ok.
Então, sabe como é que eu vou achar o NI? Vou achar da seguinte forma. Ó. Massa de partículas da subfaixa, isso que eu acabei de falar com vocês agora, sobre a massa de uma partícula da subfaixa. Qual partícula? De diâmetro médio. Quem é a partícula de diâmetro médio? A partícula de diâmetro DI. É assim que eu vou calcular. A massa de partículas da subfaixa dividido pela massa de uma partícula. Massa de partículas da subfaixa dividido pela massa de uma partícula vai dar o número de partículas. NI. Tá aqui, ó. Massa de partículas da subfaixa, a massa total. No nosso exemplo era 243,1. Nesse exemplo específico que eu dei, 20,6, que daria 50, né? Nessa subfaixa aqui. Só para título de exemplo. Mas isso eu vou fazer para todas as subfaixas. Então, massa total vezes a fração em massa da subfaixa. Isso é a massa de partículas da subfaixa. Massa de uma partícula da subfaixa. Qual partícula? A de diâmetro médio. Daí. Como é que eu vou achar a massa dessa partícula? Vou multiplicar a densidade pelo volume dessa partícula. Densidade pelo volume dessa partícula. Então, o volume dessa partícula é CI DI ao cubo. Então, aparece aqui um outro fator de forma. Esse fator de forma agora é o CI, não é mais o BI. E esse CI é um fator de forma tal que CI DI ao cubo fornece o volume da partícula de diâmetro DI. Vou repetir. CI é um fator de forma tal que CI DI ao cubo dá o volume da partícula de diâmetro DI, que é a partícula de diâmetro médio. Fabiana, vou te pegar de novo aqui, para você me ajudar, como auxiliar. Pedindo ajuda às universidades. Ok, Fabiana, você está comigo? Estou aqui. Ok, então vamos lá, Fabiana. CI é um fator de forma, é um fator que depende da forma. E está associado a quê? Não mais à área, ao volume. Vamos supor que a minha partícula seja esférica de novo. Qual o volume de uma partícula esférica de diâmetro DI? 1/3 de πdi ao cubo. 1/3 ou 1/6? 1/6, isso, desculpa. 1/6. 1/6 de πdi ao cubo. Então, o volume de uma esfera é πd ao cubo sobre 6. Né? Essa esfera tem diâmetro DI. Então, quanto que vale o CI para a esfera? Π sobre 6. Π sobre 6. É isso aí. CI para a esfera, π sobre 6. Vamos mudar de novo a forma, do mesmo jeitinho que a gente mudou antes. Agora não tem mais esfera, tem um cubo. Um cubo de lado DI. Qual o volume de um cubo de lado DI, Fabiana? DI ao cubo. DI ao cubo. A área da base, DI ao quadrado, vezes a altura DI. DI ao cubo. Quanto que vale CI para o cubo, Fabiana? 1. Então, olha só. Quando eu saí de esfera para cubo, o CI mudou de π sobre 6 para 1. CI. O BI tinha mudado de π para 6. Viu? Que são valores totalmente distintos. Os dois são fatores de forma. Eu peguei as mesmas formas, esfera e cubo, e os valores são diferentes para BI e para CI. Por que são diferentes? Apesar de os dois serem fator de forma, apesar dos dois, se a partícula mudar de tamanho, mas não mudar de forma, continua constante, uma esferinha pequenininha ou uma esferinha grandona, o CI vai ser sempre π sobre 6, mas os dois estão associados a grandezas diferentes. O BI está associado à área superficial e o CI está associado ao volume. Ok, pessoal? Ficou claro o que eu falei? Alguém tem dúvida? Ficou claro. Beleza. Então tá. Então, olha só. Aqui é a equação para o NI. Ó. Massa da subfaixa, que é a massa total vezes a fração, e massa de uma partícula. Qual partícula? De diâmetro médio. Então, essa razão dá o número de partículas daquela subfaixa. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui e jogar aqui dentro. Ó. E vamos ver o que vai dar. Ó. Eu peguei a equação que eu deduzi para NI e joguei aqui dentro. Então, ó, NI é M delta de XI, rho S, CI, DI ao cubo. Está aqui. Vem para cá. Por que eu tirei esses caras aqui do somatório?
O que fica dentro do somatório? O que muda no somatório? Muda as subfaixas, né? De partícula pequena até a partícula grande, não é isso? Então, o que está dentro do somatório? Aquilo que é influenciado pelo tamanho da partícula, concorda? E o que está fora? Aquilo que não é influenciado pelo tamanho da partícula. Por que eu tirei a massa total do somatório? Porque a massa total, é um valor constante, ele não depende da subfaixa. Por que eu tirei a densidade do somatório? Porque a densidade é a densidade da partícula. A partícula é o mesmo material. Pequeno ou grande é o mesmo material. Tem a mesma densidade. Entendeu por quê? Então, olha só, botei aqui dentro, tirei os M's e o ρS, cortei o M com M, sobrou o ρS aqui. O que ficou aqui dentro? Ó, sobrou ΔXi aqui, embaixo sobrou CI DI ao cubo, e aqui em cima ainda tinha BI DI ao quadrado. Cortei o DI ao quadrado com um cubo aqui. Ó. Então, o que sobrou? Delta de XI, BI, CI sobre DI. Agora, vou contar uma historinha para vocês. Quem me perguntou sobre partícula real, eu corrigi para partícula regular e irregular. Quem foi mesmo? Rafael. Rafael, vou te contar uma historinha. No mundo real, que você chamou de partícula real, né? As partículas irregulares que você vai encontrar na sua vida profissional, elas não são uma esferinha, não são um cubinho bonitinho, perfeitinho. Elas são partículas irregulares, como é uma areiazinha do quintal. Mas elas nos ajudam bastante, sabe por quê? Que se você pegar essas partículas e fazer um peneiramento dela, e pegar as partículas pequenininhas e olhar as partículas grandonas, como você falou, pegar as duas no microscópio, as pequenininhas e as grandonas, você vai perceber que elas aumentaram de tamanho, claro, você fez uma estratificação de tamanho, mas a forma delas, apesar de ser irregular, são muito parecidas, se for o mesmo material. Então você está trabalhando com minério lá de nióbio da CBNM, que sofreu um processo de trituração, moagem, com britador, com moinhos, e você tem uma distribuição de tamanho, partículas pequenininhas até partículas um pouco maiores. Mas a forma delas não muda. Tem um minério de fosfato, acontece a mesma coisa. Uma partícula, um leite em pó, acontece a mesma coisa. Para nossa sorte. O que significa? Que as partículas têm tamanhos diferentes, mas para o mesmo material que você está trabalhando, a forma vai mudar muito pouco. A forma das partículas pequenas é muito próxima da forma da partícula grande. Certo? Eu falei do BI e do CI. O que é o BI e o CI? Fatores de? Fatores de forma. É um fator que só muda se a forma mudar. Certo? Se a forma não mudar, ele não muda. Lembra que eu falei? Partícula esférica pequenininha ou partícula esférica grandona, o CI vai ser sempre π sobre 6. E o BI vai ser sempre π, independente do tamanho da minha partícula. E para a partícula irregular acontece a mesma coisa. Não vai ser esse valor, mas vai ser o mesmo valor, independente se a partícula é pequena ou se é uma partícula grande. Qual a consequência disso? O que eu falei? Hipótese. A forma não depende do tamanho. Se a forma não depende do tamanho, BI e CI é B e C. Independente do I, o que muda com o I? O tamanho, né? E nesse exemplo que eu dei de 1 até 11, o que mudou? Tamanho. Mas se a forma não muda com o tamanho, o B não vai mudar com o tamanho, nem o C. Então não precisa chamar de B índice I, é um B. E nem precisa chamar de C índice I, é um C. E B e C, que são constantes, independente da subfaixa, e cada subfaixa que eles tiverem vai ter o mesmo valor, vão ser constantes. Se são constantes, eu posso tirar do somatório aqui, esses dois aqui também. Ó. Viu? Que eu fiz aqui. E o que sobrou então? Delta de XI sobre DI. Todo mundo entendeu o que eu acabei de falar? Explicar? Sim. Uhum. Ótimo. Então, olha só. O que sobrou aqui? A superfície específica é 1 sobre ρS, B sobre C, somatório em I. I são as diversas subfaixas. Delta de XI, que é a fração de cada subfaixa. DI, que é o diâmetro médio de cada subfaixa. Tá? Vou fazer um parêntese aqui.
Guarda essa equação aqui que eu vou voltar nela daqui a pouquinho. Se eu chegasse para vocês com esses dados aqui e falasse para vocês assim, ó, determina um diâmetro médio dessas partículas aqui. E se tiver um flamenguista na turma aí e quiser fazer a seguinte conta, vê se esse flamenguista vai fazer bem ou fazer mal. Ah, esse aqui é o tamanho médio? Eu tenho essas peneiras aqui, então eu vou somar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peneiras e mais o fundo, que é 0. Então eu vou somar aqui esses 12 valores e vou dividir por 12, eu tenho uma média do tamanho dessas partículas. Esse flamenguista fez boa coisa? Fez algo razoável? O que vocês acham? Não. Não. Para começar, ele sendo flamenguista já não é razoável, né? Ele já não fez uma boa escolha na vida, né? Então, já começou errado na vida dele, né? Mas ele também não fez. Quem respondeu não aí? Foi eu, Igor. Igor, por que você acha que ele não fez algo razoável? Você é vascaíno, Igor? Não. Não. Quase não assisto futebol, na verdade. Tá bom. Não, porque... por que você acha que esse flamenguista não fez algo razoável, Igor? É porque, na verdade, tem uma porcentagem aí. Então, cada porcentagem é como se fosse um peso para cada diâmetro. Então, Exatamente. se fizesse a média aritmética, não... Se tivesse a aritmética, você estaria partindo do pressuposto que essas partículas estão igualmente distribuídas, né, nesses intervalos. E você sabe que não estão, né? Olha aqui, né? Não é isso, Igor? Isso. Então não é razoável fazer a média do tamanho pela média do tamanho das peneiras, não é? Então como é que seria um diâmetro médio? Teria que ser alguma coisa que considerasse a percentagem de partículas em cada subfaixa, não é isso, Igor? Isso. Ok. Beleza. Então, olha só. Baseado no que o Igor acabou de explicar para a gente, vamos pegar essa equação aqui e vamos chamar esse cara aqui, ó, de 1 sobre diâmetro médio. Por que eu botei 1 sobre diâmetro médio e não diâmetro médio? Porque o diâmetro está aqui no denominador, né? Ok? Então, 1 sobre diâmetro médio. E vou chamar esse diâmetro médio de diâmetro médio de Salter. Então, se eu fiz isso, a minha equação da superfície específica ficou 1 sobre ρS, B sobre C, 1 sobre o diâmetro médio. E quem é esse diâmetro médio? Compara isso aqui com isso aqui. Esse diâmetro médio é 1 sobre somatório em I, delta de xi, ou seja, a fração de partículas em cada subfaixa, dividido pelo tamanho médio dessa subfaixa. Eu te pergunto, Igor, isso aqui está bem mais razoável? Isso aqui está bem mais razoável para calcular o diâmetro médio? Olha só, o que tem aqui dentro? Está considerando a porcentagem. A quantidade de partículas, né? A percentagem de partículas e o diâmetro médio de cada subfaixa. Isso daqui está bem mais razoável, não está? Para achar um diâmetro médio. Com certeza. Então, esse diâmetro médio, com certeza, é o diâmetro médio mais usado para representar a média de distribuição granulométrica de partículas, conhecido como diâmetro médio de Salter. Então, a minha superfície específica ficou 1 sobre densidade das partículas, B sobre C, 1 sobre diâmetro médio de Salter. Chegamos numa expressão para a superfície específica. Tá bom? Diâmetro médio de Salter. Vamos falar um pouquinho sobre esse tal desse diâmetro médio aqui. Que é isso aqui? Que é isso aqui. Tá. Eu posso igualar isso aqui também. Isso aqui não é um somatório discreto. Eu posso transformar isso numa integral. Então, virou... Se eu integrei, virou dx dd. Desculpa, d. Mesma coisa. Vou manipular um pouquinho essa expressão aqui. Vou dividir por dd e multiplicar por dd. Então, sobrou 1 sobre d, dx dd sobre dd, que é a mesma coisa que dx. Por que eu brinquei com isso aqui? Alguém lembra o que é dx dd? O que é o dx dd?
Quem lembra? Aquela outra distribuição. Como é que ela chamava? Esqueci. Distribuição de frequência. Distribuição de frequência. Ela aqui, ó. XDD contra DD. Lembra quando eu falei dos modelos? Eu falei assim, eu vou calcular a distribuição de frequência de cada modelo. Lembra que eu fiz isso? E falei, ó, vocês vão... Me lembra que vocês vão usar esse negócio aqui. Aqui, ó, distribuição de frequência se o modelo for GGS. Como a gente já sabe que nesse exemplo, o K para o GGS deu 1,868 e o M 1,56, eu posso substituir os valores aqui, ó, tem uma expressão para distribuição de frequência. dxdd, número, vezes o D elevado a um número. Né? Legal. Olha, acompanha comigo o raciocínio. Se eu tenho um modelo, lembra que nós identificamos que esse exemplo que eu dei de distribuição granulométrica, o modelo RD serviu bem, não serviu? E eu descobri que esses parâmetros para esses dados são D' 1,32 e N 1,90, né? Então eu tenho uma expressão para o dxdd. Não tem? Essa aqui, ó. Ela aqui, ó. Posso substituir N 1,9 e D' 1,32, tá vendo? Tem uma expressão para o dxdd, porque eu descobri que o modelo RRD é o melhor. Então eu tenho uma expressão analítica aqui para dxdd. Se eu botar essa expressão analítica aqui para dxdd, dividir por dd, dividir por d, multiplicar por dd e integrar, eu consigo resolver essa integral. Então eu consigo calcular também o diâmetro médio pelo melhor modelo, pelo modelo que se aplica melhor aos meus dados. Eu posso calcular o diâmetro médio por aqui ou por aqui. Por aqui eu acabei de explicar. Como é que é por aqui? Vamos acompanhar comigo. Como é que eu calcularia o diâmetro médio de Salter por aqui? Ó. Olha isso aqui. A expressão na forma original de somatório. Essa aqui. Ó. Vou só reproduzir ela aqui. 1 sobre somatório delta de xi sobre di. O que você está somando aqui? As subfaixas. Quais são as subfaixas que eu tenho? Vamos pegá-la aqui? Vou copiar isso aqui, só para nos ajudar. Para ajudar a gente aqui, ó. Olha só. Aqui estão as subfaixas, né? Qual a primeira subfaixa aqui, ó? Aqui ficou retida na peneira de 8 mesh. Qual o delta de xi dessa subfaixa? 0,052, não é isso? Certo? Estão acompanhando? DI, o que é o DI? É o diâmetro médio da subfaixa. O que é o diâmetro médio da subfaixa? O diâmetro inferior, o diâmetro superior dividido por 2. Qual é o diâmetro inferior? 2,38, porque ela ficou retida na peneira de 8. Qual é o diâmetro superior? Não sei. Não tinha nenhuma peneira acima dela. Deveria ter. O que eu faço com isso? Infelizmente, eu vou ter que desprezar essa informação no cálculo do diâmetro médio. Por um equívoco na minha distribuição granulométrica, na hora de fazer análise granulométrica. Eu não botei nenhuma peneira onde todas as partículas passassem por ela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma partícula muito grande, de tamanho infinito, de tal forma que esse termo do somatório vai sumir. Ou seja, eu estou perdendo 5% de informação dos meus dados por não ter colocado uma peneira onde todo mundo passou por ela. Vou perder essa informação no cômputo do diâmetro médio. Vai acabar sofrendo um dano aí de 5% de erro por causa disso. Propagado, né? Claro. Vamos pegar a próxima subfaixa. A próxima subfaixa é essa aqui. Qual a fração? 15,9%. É o delta xi. Quem é o diâmetro médio dessa subfaixa? Ó, esse 15,9% passou pela peneira de 8, então tem um diâmetro entre 8,
a peneira de 8, que é 2,38, e a peneira de 10, que é 1,68. Ó. Esse é o DI. E aí vou fazendo subfaixa por subfaixa. A próxima aqui, ó, 20,6%. 20,6% tem um DI entre 1,19 e 1,68. Aí pontinho, pontinho, até lá no final. Quem está lá no final, que passou pela peneira de 200, se passou, quantos por cento que passou pela peneira de 200? Δx é 0,005. Qual o tamanho médio dessas partículas? Ó, no fundo é cego, então diâmetro 0. E a de 200 mesh, que ele passou pela de 200 mesh, é 0,074 milímetros. Então, somo isso, eu acho o diâmetro médio. Beleza? Mas também, isso é um jeito de fazer, mas também eu posso fazer pelo melhor modelo, igual eu expliquei para vocês. Aí, olha, já estou colocando aqui o resultado dessa integral aqui, para o modelo GGS, para o modelo RRB e para o modelo log normal. Ó, lembra que você tem os valores dos parâmetros, né? M e K. No nosso caso aqui, ó, se o GGS tivesse sido o melhor modelo, que não foi, o M é 1,56 e o K é 1,868. Achava o diâmetro médio de salto por aqui. Ó. No nosso caso, o melhor modelo foi o RRB. Então, essa expressão aqui, ó, D', função gama de 1 menos 1 sobre N. A função gama é essa função aqui. Ó. Ela é tabelada matematicamente. Então, vamos lá. Vamos fazer uma continha comigo aqui. Vamos calcular o diâmetro médio de salto pelo RRB junto comigo. Quem anotou os parâmetros aí? Oi. Eu não entendi muito bem esses limites de integração aí. Você pode me explicar, por favor? Esses aqui? É que primeiro vai de 0 a 1, depois de 0 a infinito. Por que o primeiro vai de 0 a 1? Quem é a variável aqui? Quem é a variável? X. X varia de quanto a quanto? É, de 0 a 1. E quem é a variável aqui? D. O D varia de quanto a quanto? Nesse exemplo, de 0 a infinito, porque eu não tinha uma peneira de cima, né? Se eu tivesse uma peneira de cima, seria o maior valor do diâmetro, certo? Perfeito. Joia. Então, vamos lá. Ó, essa é a função gama. Quem anotou os parâmetros aí? Do RRB. Alguém anotou? Por favor, me informa. Alguém? Eu tenho aqui, professor. Então me fala. O D' é 1,32. Então, ó, diâmetro médio de salto é igual 1,32. E o N é 1,90. Então, gama de 1 menos 1 sobre 9. 1 menos 1 sobre 1,9 dá 0,47. Se você fizer essa continha aí. Tá bom? Então, a gente tem que descobrir quanto que é o gama de 0,47. Resolvendo essa integral aqui, mas não precisa resolver não, sabe por quê? Porque ela está tabelada. Tá vendo? A função gama, que é a solução dessa integral aqui, tem tabelas matemáticas. Quando eu era aluno da idade de vocês, eu tinha livros de tabelas matemáticas, de fórmulas de tabelas matemáticas. Eu usava muito o Spiegel ou o Abramovitz. Hoje em dia, você põe no Google, você acha isso. A vida de vocês está muito mais fácil do que a minha. Tá bom? Mas você observa aqui que na tabela de função gama, tem valor de gama para x maior do que 1, tá vendo? E o nosso x, que é a solução disso aqui, não deu maior do que 1. Deu 0,47. Ixi, e aí, o que eu faço? Choro? Que eu vou ter que calcular a integral? Não, não preciso chorar não, porque tem essa fórmula de recorrência aqui, ó. Gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Quanto que deu o nosso x? Anota para mim, Fabiana, é você que me falou o valor? Oi. Anota aí o x, que é a solução de 1 menos 1 sobre n, 0,47. 1 menos 1 sobre 1,9 dá 0,47. Então, gama de 0,47. Sabe como é que eu acho o gama de 0,47? Ó, gama de 1,47, x mais 1, é igual a 0,47 gama
de 0,47. Eu não quero gama de 0,47? Como é que eu acho o gama de 0,47? Acho o gama de 1,47 dividido por 0,47. Quanto que é o gama de 1,47? 0,47. 0,88563, o gama de 1,47, gama de x mais 1, tá? É você que está me ajudando, Fabiano? Isso. Então, pega esse valor aqui, ó, 0,88563, que é o gama de x mais 1. Certo? Certo. Que é 1,47. Mas eu não quero gama de 1,47, eu quero gama de 0,47. Então, divide por 0,47. Quanto que você achou? 1,8843. 1,88. Então, gama de 0,47 é 1,88. Vamos voltar aqui. 1,88. Então, ó, o diâmetro médio de Salter é D' dividido por 1,88, que é o resultado desse gama aqui. O D' deu 1,32, não é? Então, divide para mim, Fabiana, 1,32 por 1,88. Deu quanto? 0,7. 0,7. Vamos ver se está razoável esse valor? Então, você achou já o diâmetro médio de Salter pelo melhor modelo, que é o RRB, deu 0,7 com a unidade de milímetro, né? Vamos ver se esse valor está razoável. Igor, você que falou que não era razoável fazer a média, olha só. Quanto que dá o 0,7? Tá mais ou menos por aqui, não é? Ó. Tá bem razoável, não tá? Sim. Ó. Você vê que a maioria das partículas estão próximas aqui, ó. Uhum. Aqui tem um peso grande, né? Essas aqui tem um peso grande. Aí essas aqui vai fazer ele cair um pouquinho, não ficar lá para cima. Então tá bem razoável esse valor de 0,7. Para o diâmetro médio de Salter. Beleza? Outros diâmetros médios. Olha, eu falei para vocês que o diâmetro médio mais utilizado é o diâmetro médio de Salter. Disparado. Mas na literatura tem outros diâmetros médios. Então, vou apresentar aqui rapidamente para vocês, só para vocês, se por acaso vocês depararem com esses outros diâmetros médios, você relacionar eles com o de Salter, tá? Tem um diâmetro médio que é chamado diâmetro médio volumétrico. Qual a base do diâmetro médio volumétrico? Vamos usar aqueles fatores de forma que a gente viu mais cedo hoje. Olha, esse número 1, 2, 3, pontinho, até N, são as subfaixas, tá? Então, ó, aqui é a subfaixa 1, aqui é a subfaixa 2, aqui é a subfaixa 3, aqui é a subfaixa 4, pontinho, vai subindo. Tá bom? Então, olha, C1, D1 ao cubo, foi a Fabiana que me ajudou, não foi? O que é isso aqui, Fabiana? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Quem é isso aqui? C1, D1 ao cubo. É o volume Volume. Volume de quem? da esfera. Não da Da esfera. partícula. Isso. Da partícula De de diâmetro D1. diâmetro DI. D1, né? Porque aqui é específico, é o D1, certo? Quem é a partícula de diâmetro D1? É a partícula de diâmetro médio da subfaixa 1. Quem é a subfaixa 1? É essas partículas menorzinhas aqui, ó. Então, quem é o D1? É essa aqui, ó, diâmetro médio dessa subfaixa aqui. Quem é o D2? Diâmetro médio dessa subfaixa. Quem é o D3? Diâmetro médio dessa subfaixa. Quem é o D4? É o diâmetro médio dessa subfaixa, tá bom? Vamos lá. Então, esse aqui é o volume de partículas da subfaixa 1, vezes o número de partículas da subfaixa 1. O que é isso aqui? O volume de partículas da subfaixa 2, vezes o número de partículas da subfaixa 2. Aí vou somando até a última subfaixa. Volume de partículas da última subfaixa,
e o número de partículas da última subfaixa. Então, isso aqui eu posso colocar da seguinte forma. Ó. Eu sei que a forma não depende do tamanho. Então, C1 é igual a C2, que é igual a C3, que é igual a Cn. Então, saiu do somatório. E eu vou tirar o D ao cubo do somatório também, porque, apesar do D1 ser diferente do D2, eu vou achar um diâmetro médio. Por isso que eu estou tirando ele de somatório, porque é médio. E ele vai ser médio como? Como eu estou associando isso ao volume, vai ser um diâmetro médio volumétrico. Então, ele vai sair do somatório como um dV médio ao cubo. E o que sobrou no somatório? O somatório de NI. Tá? Beleza. Mas NI, eu sei quem que é. Então, eu posso achar quem é o dV ao cubo. Como? Ó, dV ao cubo é a soma disso aqui, dividido por C, dividido por NI. Aqui, ó. Quem é a soma disso aqui? CI, DI ao cubo vezes NI, dividido por C vezes o somatório de NI. Mas o C, a forma não depende do tamanho. Então, esses dois Cs aqui eu posso cortar. O que sobrou? DI ao cubo vezes NI. Mas quem que é o NI? É isso aqui. Quem que é o NI? É isso aqui. Então, vamos cortar comigo aqui, ó. Esse DI era esse DI aqui, ó. Ele vai sumir com esse DI ao cubo aqui. Esse M, eu corto com esse M aqui. Esse ρS, eu corto com esse ρS aqui. Esse CI, eu posso tirar ele do somatório, como também esse, e cortar esses dois Cs. Então, o que sobrou? Em cima sobrou o quê? Cortei tudo isso aqui. Cortei o M, sobrou somatório de delta de xi. Os delta x somam 1, né? Se eu somar todos os delta x, vai dar 1. E no denominador, isso aqui tudo cortou, sobrou o quê? Isso dividido por isso. Então, o dV ao cubo é 1 sobre o somatório de delta xi e DI ao cubo. Esse é o diâmetro médio volumétrico. Achei uma expressão para ele. Eu posso fazer a mesma coisa para o diâmetro médio superficial. Usar aquele outro fator de forma. Fabiana, vou precisar de você de novo. Quem é D1 ao quadrado? É a área da partícula de diâmetro D1. A área superficial da partícula de diâmetro D1, que é o diâmetro médio da primeira subfaixa. N1, o número de partículas da primeira subfaixa. E eu vou fazendo isso para todas as subfaixas. Isso vai ser igual. O B, a forma não depende do tamanho. O B eu tiro do somatório. O D eu vou tirar um somatório também, por quê? Porque eu vou transformar ele num diâmetro médio, só que está associado a quem? Não mais ao volume, mas à área superficial. Então vai ser um diâmetro médio superficial ao quadrado. O que sobrou? Somatório de NI. Aí eu explicito aqui o DS ao quadrado, que vai dar quem? O somatório disso tudo aqui, dividido por quem? B, somatório de NI. A forma não depende de tamanho, então esse BI é B, que corta com esse B. Do outro lado de cá sobrou quem? DI ao quadrado vezes NI. NI é isso aqui. E aqui sobrou quem? NI. Então vamos lá cortar comigo. Ó. Esse DI ao quadrado aqui corta com esse cubo aqui, sobra DI. Esse M corta com esse M. Esse ρS corta com esse ρS. Esse CI corta com esse CI, porque os dois viram C e sai do somatório. Beleza? Então em cima sobrou quem? Sobrou delta xi e DI, porque esse cubo aqui cortou com esse quadrado aqui. Embaixo sobrou quem? Tudo isso aqui sumiu, delta de xi sobre DI ao cubo. Então esse aqui é o diâmetro médio superficial ao quadrado. E lembra que o diâmetro médio de Salter que a gente tinha deduzido antes é isso aqui? Vamos lembrar dele, ó. É esse cara aqui. E se você comparar a expressão do diâmetro médio de Salter quando o volumétrico e a do superficial, você vai observar que o diâmetro médio de Salter nada mais é do que o volumétrico ao cubo sobre o superficial ao quadrado. Ou seja, você tendo dois desses diâmetros médios, você tira o terceiro. Se você tem esses dois, você tira o diâmetro médio de Salter. Dei isso aqui mais a título de curiosidade, mas de novo, sem dúvida alguma, o que você vai usar na sua vida prática é essa aqui. Dei isso aqui só porque você pode encontrar isso na literatura, você saber o que significa esses diâmetros médios. Ok? Agora, nós já estamos em condições de fazer a primeira lista de exercício.
Essa é a primeira lista de exercícios. Está nas notas de aula. As outras eu vou dar separado das notas, mas essa já está nas notas. São 3 exercícios na primeira lista. Que vale nota, que você vai entregar para a Raíssa. Você está aí ainda, Raíssa? Sim, professor, estou aqui. A Raíssa está presente, tá? E aí, Raíssa, uma semana para eles entregarem? Eu acho que é suficiente. É bom que estuda, Porque né? essa primeira lista dá para fazer pelo Excel também, se por acaso eu não conseguir dar essa semana ainda a aulinha do estatística, né? Tá. Ela dá para fazer pelo Excel. Mas assim, se você quiser deixar que eles dê aula de estatística, aí você pode dar uma semana depois da aula de estatística. Pode ser também. Se você conseguir dar aula de estatística na semana que vem... Essa é a minha intenção. Se todo mundo conseguir, eu ia sugerir o dia 18, quinta-feira. Vocês podem? No final da tarde, por exemplo, ou 18 ou 19, porque aí eu acho que elimina, por exemplo, as atividades que o pessoal tem no meio do dia, né? Vocês podem? Ia ser bom. Eu ia te perguntar, Raíssa, será que final de semana não seria bacana, não? É que aí vai ficar mais longe para fazer a lista. Se o professor não se incomodar, também não tem problema. Não. Então vamos fazer o seguinte, Raíssa, você dá a aula do estatística e dá mais uma semana para eles fazerem. Tá. Porque aí dá a oportunidade de quem quiser fazer, embora não seja obrigatório, igual ela falou, você consegue fazer tudo isso no Excel, embora não seja obrigatório, mas é recomendável. Uhum. Por que é recomendável? Pessoal, porque é a oportunidade. Sabe quando a gente aprende alguma coisa? Não é necessidade. Eu estou dando para vocês uma necessidade. Né? Sim. Raíssa, eu ia... Pode Desculpa te cortar. Eu ia falar nem para ser no próximo final de semana, eu ia falar esse final de semana agora, porque a gente ia ter o meio da semana para fazer. Porque pelo menos eu trabalho até mais tarde. Então, os meus horários à noite são meio complicados, sabe? E eu queria participar. Se eu não puder participar, pelo menos eu assistir a gravação, sabe? Caso. Eu entendo. É que esse final de semana fica ruim para mim, porque eu tenho que ir no laboratório esse final de semana. Mas eu tento marcar para o próximo final de semana, dia 20, se todo mundo puder e já poder se programar, a gente marca, por exemplo, no sábado. Ok, pessoal? Acho que fica legal. Ok? Fica bom. Então, olha só, a Raíssa vai dar aula do estatística no sábado, dia 20. Vocês vão ter a oportunidade de fazer essa lista no estatística. De novo, não é obrigatório, mas é sugestão. Tá bom? Como é que é a lista? Vamos lá. Eu quero obter as distribuições acumulativas de frequência e o histograma da análise granulométrica dada como exemplo no curso. Qual é a análise granulométrica dada como exemplo no curso? Aquela tabelinha da areia lá. Acumulativa, você consegue fazer no estatística ou no Excel. Frequência, você consegue fazer no estatística ou no Excel. Histograma, você não vai conseguir fazer no estatística, infelizmente, porque os intervalos de classe do estatística são igualmente espaçados. E o histograma nosso, os intervalos de classe não são igualmente espaçados, que é o caso da peneira. Tá? E aí você vê o jeito que você prefere fazer o histograma. Fica a critério. Mas já estou adiantando que no estatística você não vai conseguir fazer. Então eu quero os 3 gráficos. E eu já dei esses gráficos para vocês na sala, mas eu quero que vocês façam, tá? É o primeiro exemplo. Alguma dúvida no primeiro exemplo? Primeiro exercício? É para usar os dados daquela tabela azul. Os dados são esses dados que a gente vai usar, não só agora, viu? Vamos usar até o final do curso. Aqui é o nossos dados mãe, ó. Esse aqui, tá? Uhum. Esses são os dados que vocês vão usar para fazer essa lista, primeira lista inteira. Segundo, a partir da análise granulométrica dada, qual? Essa aqui mesmo. Testar os modelos, os 4 modelos. Vou dar uma sugestão. O log normal usa o gráfico que eu dei para vocês. Os outros 3, até para vocês treinarem, eu recomendo que você usa GGS, faz igual eu fiz. Tá? Para treinamento de vocês, faz linear. Regressão linear. O RRB faz regressão não linear.
E o GGS você escolhe, linear ou não linear. O que você escolher não tem problema não. Tá bom? E o log normal faz pelo gráfico. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, anota aí. GGS, regressão linear. RRB, regressão não linear. Vamos definir um padrão. O sigmoide, faz linear o sigmoide também. Você testar 2 vezes linear. Então, ó, eu quero que você faça o GGS linear, o RRB não linear e o sigmoide linear. E o log normal gráfico. Tudo bem? Comente sobre os seus resultados. Vai analisar os seus resultados. Você vê que final de cada exercício tem um comente sobre os seus resultados. Porque você pode até fazer a conta com seus colegas, mas isso aqui é individual. A Raíssa, se vê que você copiou do seu colega, vai tirar ponto seu. Os comentários. Análise sua dos seus resultados. Terceiro, calcular o diâmetro médio de Salter. Isso a gente acabou de falar agora. Pelos dados da tabela, o que é o pelos dados da tabela? É desse jeitinho aqui, ó. Tá? E pelo melhor modelo, já até adiantei para vocês, já dei um colher de chá, disse que o melhor modelo vai ser o RRB, então é por aqui. O que a gente fez agora na sala. Já dei até o valor, o resultado para vocês de bandeja. Mas eu quero que vocês façam e comente. Então você vai ver que o RRB deu 0,7, como eu achei para vocês. O pela tabela não vai dar exatamente 0,7. Por que não deu? Isso é comentário, isso é análise. O engenheiro tem que analisar seus resultados. Por que não deu o mesmo? Alguma coisa vai fazer não dar os mesmos. Por que não dá exatamente 0,7? Você vai justificar e vai comentar por que não. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Uma pergunta. Tá claro? Qual que é regressão não linear? RRB. Ah, tá. O segundo modelo, igual eu fiz aqui na sala hoje. Estou parando a gravação.